Exu e Pombogira. Será que tem como firmar elas dentro de casa? E a resposta é sim, tem como. Enfim, você pode sim fazer ou firmar Exu e Pombogira dentro de casa. Mas só que antes de eu falar sobre firmar Exu dentro de casa, eu tenho que explicar para vocês qual é o motivo e por que as pessoas dizem que o correto é firmar Exu fora da sua casa. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que compreender a respeito da energia de Exu Orixá, para que depois a gente chegue até Exu Catiço, no caso, entidades da esquerda. Essa tradição, ela vem da tradição do culto ao orixá. Porém, como as entidades Exus, no caso os Exus catiços, têm uma certa semelhança com o orixá Exu, essa tradição também se encaixou para as entidades, tá ok? Então, primeiramente, isso faz parte da tradição e da própria energia e função do orixá Exu. Vamos lá. Primeiramente, qual é a função do orixá Exu? A função dele é estar à frente. Ele está à frente de tudo e de qualquer coisa. Ele é o primeiro a receber. É através dele que conseguimos nos conectar com qualquer outro orixá. Então, para que haja uma conexão com qualquer orixá que seja, primeiro é necessário passar por Exu. Resumindo, a função de Exu é estar sempre à frente de qualquer coisa. Aí entramos na tradição. A tradição é sempre colocar Exu à frente de qualquer ambiente onde os cultuam. Ou seja, se eu tenho uma casa aonde eu cultuo Exu, ele deve ficar à frente. Por quê? Porque ele é o primeiro, ele tem que estar à frente de tudo. Então, devido à tradição e devido à função de Exu, a forma correta não é colocar Exu dentro, mas Exu do lado de fora na entrada, porque ele tem essa função de estar à frente. É bem simples, ok? Tá, aí vem aquela questão. Mas e se eu não tiver um espaço do lado de fora da minha casa? Se eu não tiver ali a parte de frente, como é que eu faço? Se eu firmar Exu dentro de casa, eu vou atrair algum tipo de negatividade, eu vou atrair ser ruim, eu vou atrair quiumbas, eguns. Vamos compreender uma coisa. O fato da função de Exu estar à frente e a tradição é firmar Exu à frente de qualquer estabelecimento, de qualquer local que seja, não desvalida você firmar Exu dentro de um local. Porque até então, se a gente fosse parar para analisar, se Exu deve ficar do lado de fora, os terreiros não poderiam nem trabalhar com Exu dentro do terreiro, apenas do lado de fora. A questão é que essa função de Exu pegou uma tradição tão forte que os pais de santo hoje em dia, muitos deles sem informação necessária, acabam passando erros para os médios iniciantes. E querendo ou não, acabam pregando uma doutrina do medo. Isso faz com que muitos médios acabem meio que ficando dependente do terreiro. Vamos dar esse exemplo. Porque se eu não posso firmar Exu dentro de casa, porque eu não tenho um espaço do lado de fora ali da minha casa, o único local onde que eu posso firmar Exu seria no terreiro. Então, no caso, eu ficaria dependente do terreiro só para me poder firmar Exu.
Deu para vocês compreenderem? Então, não se preocupem, você pode sim firmar Exu dentro de casa. Mas agora vamos aqui para os ambientes. Quais são os locais? É claro, para você que já é umbandista, para você que já é candomblessista ou quimbandeiro, provavelmente você vai ter na sua casa uma pequena tronqueira. Normalmente a tronqueira é um local reservado, um espaço reservado, nem que seja pequeno, aonde a pessoa cultua ou firma as suas entidades de esquerda, no caso Exu e Pombogira. Normalmente essa tronqueira, é claro, ela fica do lado de fora da sua casa. Porém, é claro, nem todo mundo tem essa condição de firmar Exu do lado de fora. Vamos aqui para os ambientes que seria bacana firmar Exu. O primeiro ambiente. Olha o que eu vou falar. Muita gente vai ficar meio que perdido. A sala da sua casa. Sim. Isso é claro se a sua casa, a entrada da sua casa for a sala. A sala de estar ou a sala de visita, que seja. Ou seja, o cômodo inicial da sua casa. É, isso mesmo. O cômodo inicial da sua casa. Esse, no caso, seria o melhor local para você firmar Exu dentro da sua casa. Sim. Na maioria das vezes, os umbandistas, os que têm mais experiência e conhecimento, normalmente eles fazem essa firmeza na sala e costumeiramente atrás da porta. Um local onde que poderia ficar às vezes um pouco mais reservado, caso a pessoa deixasse a porta aberta. Então a porta ficaria aberta e esconderia a firmeza, né? Mas por que esconder? Gente, às vezes a pessoa ela esconde aquela firmeza simplesmente para ninguém mexer, né? Para ninguém ficar bisbilhotando, para ninguém pôr a mão, ou até mesmo para as visitas não acharem ruim e por aí vai indo. Então isso acontece muito. Então, muitos umbandistas, muitos quimbandeiros, muitos candomblecistas que têm uma certa experiência acabam firmando na entrada da sua casa, no caso no cômodo inicial da sua casa, que normalmente é a sala, e firmam atrás da porta. Onde que normalmente eles vão, vamos supor que aqui está a porta, tá? A porta está fechada aqui e a firmeza está aqui atrás da porta. Quando a porta abre, ela vai tampar aquela firmeza, tá ok? Então esse é o primeiro local onde que muitos fazem a firmeza para Exu dentro de casa. Outro local, dependendo de qual tipo de firmeza você vai fazer. E se você não tem medo de ninguém mexer, se caso na sua casa ninguém vai mexer, é claro, você pode firmar na estante, na cômoda, não tem problema nenhum. A não ser, é claro, se você mora em uma casa onde as pessoas são intolerantes, aonde as pessoas não gostam da religião, se as pessoas têm preconceito, então fica complicado. Mas caso contrário, vamos dar um exemplo, toda a sua família é do meio umbandista, é do meio candomblecista, enfim, você pode pegar uma vela e fazer ali aquela firmeza para Exu na sala da sua casa mesmo, na cômoda, bem visível ali, para todo mundo ver, porque não terá problema, né? Todo mundo já está até acostumado. Então você pode fazer. Bacana, esses são os dois lugares, que é a entrada da sua casa. Porém, a maioria das pessoas optam por esconder a firmeza de Exu. Por quê? Na maioria das vezes, quando se faz uma firmeza para Exu, ou quando uma pessoa quer fazer uma firmeza para Exu, é uma firmeza que chama às vezes um pouco mais de atenção dos curiosos. Então, as pessoas optam por esconder ou deixar em lugares mais isolados, né? Para que as pessoas não fiquem fuçando, mexendo, questionando e por aí vai indo. Apesar que muitas pessoas, quando desejam firmar Exu ou Pombogira dentro de casa, sempre optam por terem imagens. Ou seja, a pessoa na maioria das vezes, eu quero firmar Exu dentro de casa, a pessoa vai lá, compra a imagem de uma Pombogira, compra a imagem de um Exu, para deixar ali como simbolismo. Então as pessoas elas optam por deixar em lugares mais
isolados, lugares mais escondidos, né? Então vamos para os lugares que seriam bacana, que seria ótimo você fazer a firmeza para Exu. Copa, área de serviço, área de estar. Esses são os lugares. Por quê? Porque esses lugares, querendo ou não, eles funcionam como uma área externa da casa, caso você não tenha o espaço do lado de fora da sua casa, deixando bem claro, tá? Porque o local correto eu já expliquei aqui. Então você vai separar um espacinho reservado nesse ambiente e vai firmar Exu naquele ambiente, naquele local, tá bom? Outra questão que muitas pessoas me perguntam é o seguinte: Patrick, eu não tenho assim o lado de fora da frente, eu não tenho frente, a minha casa não possui frente, mas eu tenho uma garagem. A garagem fica na frente, né? Eu não tenho um espaço na frente, só tenho uma garagem. Então, firme na garagem. Para que aquela firmeza não fique visível, caso você não goste, caso seja ruim para sua casa, o ideal é que você procure algo para poder tapar aquela firmeza que você fez. Que aí no caso é aquele conselho que eu dei. Você ter ou comprar uma tronqueira, que no caso seria uma pequena casinha, uma pequena casa feita de madeira, de outro material, aonde você vai fazer a firmeza dentro daquela casinha e vai conseguir fechá-la depois, né? Para que as pessoas não fiquem olhando, para que as pessoas não mexam, enfim. Então você pode fazer na garagem. Agora a outra questão é: Patrick, eu não tenho espaço ali na entrada, não tenho garagem, a minha casa é logo de frente ali para a rua, então não tem como, mas eu tenho o quintal do lado, eu tenho um corredor do lado da casa, ou então eu tenho o espaço do lado no fundo da casa, eu tenho um quintal de fundo da casa e dos lados, só a frente que eu não tenho. Eu posso então fazer a firmeza para Exu do lado da minha casa, que tem um espacinho ali, ou eu posso fazer no fundo da minha casa? Vamos lá. Também pode. Não há problema nenhum, tá? Porque querendo ou não, ele está do lado de fora e isso é o começo, é o início da sua casa, independente de qual local seja. Porém, o local correto eu já expliquei, é no início da sua casa, no começo, do lado de fora para quem entra. A forma correta seria do lado esquerdo para quem está entrando na sua casa. Então, esses são os lugares ideais para você firmar ali Exu. Do lado de fora e do lado de dentro da sua casa. Separa um espaço na copa, na área de serviço, na lavanderia, né? Ali você vai separar um espacinho reservado. Você pode procurar tapar essa firmeza também, esse firmamento que você for fazer. Caso você não queira tapar, seja um ambiente onde não vai muita gente, seja um ambiente onde não tenha animal para poder mexer naquela firmeza, então não há problema nenhum, você pode deixar destapado ali sem problema. É claro, separe um espacinho reservado também nesse local, aonde é claro que ninguém vai passar, que ninguém vai chutar, que não fica aquele movimento constante, né? Ah não, vou firmar aqui na área de serviço, na lavanderia. Porém, você faz ali a firmeza embaixo do tanque, onde muitas pessoas fazem. Só que todo dia você lava roupa. Há um perigo de você, às vezes, chutar a firmeza que você fez. Se você deixar cair água. Então, procure um localzinho mais reservado, tá bom? Agora, tá. Patrick, a minha casa não tem copa, a minha casa não tem área de serviço, não tem lavanderia, ou então eu moro com muitas pessoas e não tem como eu fazer isso nesses ambientes. O único local que me resta, no caso, é o meu quarto. Será que eu posso firmar Exu no meu quarto? Porque é a única opção que eu tenho. Se não puder firmar no quarto, eu não posso fazer em local nenhum. Então vamos entrar naquele mesmo ditado que eu disse para vocês. Não é um local ideal para firmar Exu. Não é. Não é um local ideal porque entra naquele quesito que eu disse para vocês. O seu quarto é um local de intimidade, aonde estará circulando essa energia íntima sua. Mesmo que você não seja casado, mesmo que você não leve ninguém para dentro do seu quarto, essa energia estará circulando ali. Tá ok? Então fica feio.
Porque quando você firma uma entidade, Exu, enfim, você está trazendo a energia daquela entidade para aquele local. Então é como se você estivesse trazendo Exu e Pombogira para dentro do seu quarto. Só que aí você fica nu, troca de roupa. Então seria, querendo ou não, uma falta de respeito com aquela força que está ali. Ah, mas Patrick, é a única opção que eu tenho. Então vamos lá. Você pode fazer isso no seu quarto? Pode, é claro que pode. Se for a única opção, não tem mais nada para fazer, só ali dentro do quarto. Aí você vai fazer o seguinte: faça essa firmeza ou firme Exu em um local onde vai ser tapado, onde você consegue tapar, para que não fique exposto e para que não haja uma mistura de energias. E para que quando você for fazer algo, não haja necessariamente um desrespeito. Então, um exemplo, vou fazer no meu quarto, então eu vou colocar uma pequena casinha, uma caixa, uma casinha onde eu posso tampar ali aquela firmeza, ou colocar uma cortina cobrindo. Algumas pessoas até então, olha para você ver, algumas pessoas que não têm a opção de fazer firmezas para Exu em outro ambiente da casa, elas fazem no quarto. E elas fazem o seguinte, elas optam por isolar uma parte do seu guarda-roupa ou de uma cômoda qualquer. Elas isolam e deixam aquele espaço reservado somente para firmar Exu e Pombogira. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui um guarda-roupa, né, que tem porta, abre e fecha. Eu vou separar, isolar essa parte aqui do guarda-roupa com ali a bancadinha, com as prateleiras, aonde eu vou colocar às vezes uma imagem e vou fazer a minha firmeza ali. Eu realizo a firmeza ali dentro e fecho logo em seguida. Então não vai ter aquele contato, às vezes direto, caso eu venha fazer alguma coisa. Então é válido também. Mas lembre-se, isso é a última hipótese, caso não tenha realmente solução para você fazer nada. Agora vamos lá. Quais são os tipos de firmeza que eu posso fazer para Exu dentro de casa? Eu sei que tem essa dúvida, eu sei que muita gente fica se perguntando. Tá, eu posso firmar Exu dentro de casa, mas o que eu posso utilizar na firmeza dentro de casa? Olha, como eu falei para vocês, firmeza, seja para Exu ou para qualquer entidade dentro de casa, são firmezas simples. Você não vai fazer firmezas ou trabalhos complexos, tá? Porque são coisas mais simples. Porque caso você queira fazer algo mais complexo, precisa de um ambiente preparado para aquilo. Então em casa, dentro de casa, você vai fazer coisas mais comuns, mais simples, mais coisas fáceis de se fazer. Vamos lá. Normalmente as pessoas acendem uma vela. Qual cor? Isso é irrelevante. Normalmente a cor direcionada ao Exu que você trabalha, à Pombogira que você trabalha. Então aí as cores podem ser as mais variadas possíveis. A outra questão, além da vela, normalmente as pessoas fazem pequenas oferendas com a cachaça ou com a bebida que a entidade ou que o Exu utiliza. Um exemplo, se o Exu bebe cunhaque, então eu vou colocar um copinho de cunhaque do lado da vela. Se o Exu bebe pinga, cachaça, eu vou colocar um copinho pequeno ali, cheio de pinga, do lado da vela, quando eu fazer firmeza. Bacana. Fora isso, eu posso fazer outra coisa? Posso dar alguma outra coisa? Então, o padê convencional, que é o padê, para quem não sabe, tá? É a oferenda base de Exu e Pombogira, que é feito normalmente com farinha de mandioca e o azeite de dendê, aonde você faz essa mistura e coloca em um pequeno pratinho ali em frente à firmeza que você fez. Tá ok? Em frente à vela que você acendeu, do lado do copinho com a cachaça. Pronto, tá ali a firmeza simples para Exu que você fez, tá? Aí vamos entrar naquela outra questão. Fiz sua firmeza, firmei Exu, padê, velinha e um copinho com cachaça. Um copinho com bebida. Tudo ok, tudo bacana. Quanto tempo eu deixo? 24 horas, de um dia para o outro. Pois, como eu já falei, quando você fez a firmeza, a entidade já foi ali e já absorveu toda a energia daqueles elementos, daqueles materiais. O que sobrou ali foi simplesmente descarte, ou seja, só material. Então você vai descartar de um dia para o outro. Aonde? No lixo mesmo.
Ah, mas eu preciso ir lá na encruzilhada, eu preciso ir lá no cemitério para descartar. Não, porque o que está ali é simplesmente lixo. O que o Exu precisava tirar, ele já tirou dali. Ah, e a cachaça? Eu jogo aonde? Joga na terra, joga na rua, joga em qualquer lugar, não tem problema nenhum. O copo, é claro que você utilizou, você pode lavar e reutilizá-lo novamente, caso você queira fazer a firmeza constantemente, tá bom? Aí vem a outra questão. Tá, Patrick, eu quero separar um espaço reservado em minha casa para mim sempre estar fazendo firmeza para Exu e para Pombogira. Só que eu queria saber se eu posso ter uma imagem em casa. Será que eu posso ter uma imagem em casa de Exu? Será que eu posso ter? Eu vou separar um espaço, eu vou reservar um espacinho na minha casa e eu quero saber se eu posso ter a imagem de Exu dentro da minha casa ou a imagem de Pombogira. Será que se eu colocar a imagem eu vou estar atraindo algo ruim? Não, você não vai estar atraindo nada. Esquece essa coisa de atrair, tá bom? Então o que acontece? Você pode sim ter a imagem de Exu ou de Pombogira naquele espacinho reservado que você reservou para fazer sempre ali os firmamentos ou as firmezas para essas entidades, tá ok? Ah, mas eu só compro a imagem e coloco ali? Vamos lá, sim, você pode fazer isso, mas você tem que compreender que fazendo apenas isso, aquela imagem vai ser simplesmente só uma imagem. Ou seja, vai ser uma forma representativa daquela entidade, só para representar, uma questão simbólica, porque querendo ou não, aquela imagem ela não foi cruzada, ou seja, ela não foi energizada. Isso quer dizer que se você simplesmente só comprar e deixar na sua casa, essa imagem aqui não contém energia nenhuma, é simplesmente uma coisa de gesso. Só que aí, se caso você quiser energizar essa imagem, você pode fazer através de banhos, através de limpeza, descarrego, até mesmo defumação, coisa que eu já ensinei aqui no canal. Mas no caso, resumindo, você pode sim ter essa imagem, a imagem do seu Exu, da Pombogira em casa, naquele espacinho reservado. Pronto. É assim que firma as entidades dentro de casa, de uma forma simples, de uma forma fácil, que todos podem fazer, tendo conhecimento ou não tendo tanto conhecimento assim. Seja você um bandista, seja você iniciante, seja você que já tem um preparo maior, ou seja você apenas um adepto da religião. Você pode firmar Exu dentro da sua casa, ou preto velho, ou caboclo, sem problema nenhum. Vocês compreenderam? Eu espero que sim, viu, gente?